Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 6 horas da tarde, falando um pouco sobre algum tema relacionado à saúde mental. Como vocês sabem, eu sou psicóloga há quase 30 anos, trabalho aqui nos Estados Unidos licenciada e trabalhei no Brasil por 10 anos como psicóloga e já participamos em várias pesquisas e temos vários cursos de especialização e de pós-graduação. E nós estamos aqui sempre, todas as semanas, conversando um pouquinho a respeito de algum tema relacionado à saúde mental. Você gosta de quem é cara de pau? A nossa pergunta de hoje, é o tema do nosso programa de hoje, relacionado a problemas de personalidade. Todos nós temos pessoas que a gente conhece, a gente sempre conhece pessoas de todos os tipos. Obrigada, queridos, pelos seus likes, conforme vocês vão se juntando a nós, coloque seus comentários, as suas reações, os seus likes. Todo mundo está convidado a participar. Seja bem-vindo, Juscelino. O José Alves, a resposta dele é não. Você não gosta de quem é cara de pau. Acho que a maioria de nós não gostamos, né? Então, assim, a gente tem essa expressão em português, né? O que significa uma pessoa ser cara de pau, né? Existem níveis e níveis, não é verdade? Existem aquelas pessoas que são cara de pau, de tipo assim, às vezes a pessoa pede dinheiro emprestado para você e depois esquece, né? Esquece de pagar, ou então aparece na sua casa sem avisar, né? Sem ter muita intimidade, sem você dar permissão, a pessoa vai sem avisar na sua casa. Ou a pessoa é indiscreto, né? Fala coisas que não deve e que sem muito critério e tal. Então tem várias situações através das quais a gente identifica alguém como um cara de pau, né? A pessoa que basicamente é a pessoa que não tem muita censura ou não tem muito pudor, não tem muita moral, vamos dizer assim, né? A pessoa não sente culpa, né? Então, por isso essa expressão cara de pau, que a pessoa não tem expressão emocional, então ela faz as coisas ou mente, né? Não assume os erros que cometeu, não assume as culpas de algo errado que ela fez, ou então fala coisas de uma forma insensível e tal. Então, é por isso que a gente usa essa expressão cara de pau, no sentido de que uma pessoa, o que é um cara de pau? Uma pessoa, uma estátua que tem uma face de madeira, né? No caso, né, cara de pau, mas uma face de madeira, ela não tem expressão, né? Ela foi feita de uma forma e não muda, né? Então, é nesse sentido que a gente usa, por isso que daí que vem essa expressão cara de pau. Então, assim, mas existem níveis e níveis, não é verdade? Existem as pessoas que aprenderam, né, de certa forma, às vezes trazem isso de uma certa cultura familiar, né? Todo mundo como se comportava daquela forma, não teve uma orientação boa dos pais, ou os pais não deram um bom exemplo. Mas também tem a pessoa que, por si mesma, independente da família, às vezes a família até é boa, tem uma boa índole, mas a pessoa desenvolveu esse tipo de personalidade por um motivo ou por outro, e que não tem nada a ver necessariamente com a família, né? Mas que, dependendo do nível, né, do problema que a pessoa tem,
É verdade, a Mariane colocou aqui, estamos rodeados de pessoas desse tipo. É verdade, né? Em todas as áreas, na verdade, não só pessoas que a gente convive muitas vezes, mas também até, né, pessoas de autoridade, políticos e tal, né? Mas, então, aí como a gente estava dizendo, existem níveis e níveis. Então, às vezes a pessoa tem esse jeito, esse comportamento tal, mas no fundo, quando a coisa é muito séria, quando alguém coloca a pessoa na parede no sentido de, não, peraí, você me magoou, você não está sendo um bom amigo, você não está sendo um bom familiar, eu estou muito magoado, ou a pessoa se comove, a pessoa se coloca, ela consegue sentir algo, né? Ela consegue empatizar com o outro e ela pede desculpa e tal, e ela realmente tenta mudar, né? E dessa forma assim, é menos grave, né? Se a pessoa tem essa capacidade de sentir, empatizar com o outro e sentir o problema do outro, ela não é um caso tão sério, né? Mas existem uns casos no qual... Oi, querida, seja bem-vinda, Del. Tem muitos casos em que a pessoa não tem um mínimo de pudor, um mínimo de senso moral, né? Ela não consegue empatizar com o outro de jeito nenhum. Ela faz maldades, ela tira vantagens do outro, ela mente, né? Ela faz coisas erradas de todos os níveis, né? Pode ser de uma coisinha boba até um homicídio, né? Até roubar grandes quantias, ou roubar, não importa quanto a quantia, roubar é sempre errado, né? Então, essas pessoas, elas não sentem culpa, né? Às vezes, quando elas são pressionadas, né, o que a gente chama, essas pessoas que não sentem culpa, é o que a gente chama de sociopatas, né? Eles têm um distúrbio de personalidade que é de nascença, a pessoa nasce dessa forma, e ela não sente empatia pelo outro. O difícil de muitas vezes detectar ou assim identificar logo de cara uma pessoa assim é que, na verdade, uma pessoa assim, quando é um distúrbio de personalidade, ele sabe como lidar, ele sabe como se comportar, ele sabe o que os outros esperam dele. Então, muitas vezes é uma pessoa muito simpática, é uma pessoa que é amável à primeira vista, é uma pessoa que até chora, que tem emoções, que se comove, que ela fala as coisas certas, que as pessoas esperam que ela fale, né? Ela se comporta de uma forma que é socialmente adequada, né? Mas que na hora no dia a dia, conforme você vai conhecendo a pessoa, conforme você vai se aprofundando no relacionamento com a pessoa, você começa a perceber que quando se trata do cerne da questão, quando ela, por exemplo, quando ela faz alguma coisa errada e ela é pega, né? Vamos supor que alguém percebe que ela fez algo errado, ou que ficou chateado com ela, ou mesmo que seja um crime, uma coisa que foi pega, tal, ele sempre coloca a culpa nos outros, né? Ele nunca assume a culpa da coisa que ele fez. Então, são coisas até extremas, de a gente ver muitas vezes assassinos, né, que mataram alguém, que está comprovado que ele matou. Muitas vezes ele até, depois, no fim da história, quando não tem mais jeito, ele até assume que ele matou, mas ele sempre culpa alguém. A culpa é da vítima,
ou a culpa é que provocou ele, ou a culpa é da sociedade, ou a culpa é de alguém. É sempre a culpa de alguém, menos dele. Ele nunca assume a responsabilidade pelas coisas erradas que ele faz. Ele não tem um senso moral, um senso de culpa, um senso de responsabilidade sobre o próprio comportamento. Então, isso aí, quando a pessoa chega, tem esse tipo de perfil, mesmo que a pessoa minta, muitas vezes é muito comum que a pessoa, um sociopata, ah, ele, ele faz várias vezes a mesma coisa e aí ele se arrepende. Ah, desculpa, isso aí é porque eu estava estressado, é porque eu estava bêbado, ou é porque não sei o quê. Eu reconheço que eu estou errado, que eu estou mudando, eu estou mudando. A pessoa até vai para terapia muitas vezes, fala, eu realmente entendo que eu tenho um problema, a pessoa vai, mas aí a primeira oportunidade a pessoa faz tudo de novo errado e não sente culpa, né? Então, a chave para a gente saber que se a pessoa é um sociopata não é a questão da culpa, né? É uma característica fundamental, porque às vezes a gente comete erros recorrentes, né? Todo mundo, ninguém é perfeito. Às vezes a gente comete erros recorrentes, principalmente se a pessoa está habituada, tem maus hábitos, ela muitas vezes demora para mudar. Mas a questão do sociopata é que ele pode até fingir que ele está arrependido. Ele pode até fingir que ele sente mal por você, pela vítima ou por quem quer que ele prejudicou. Mas quando você vai ver, na verdade, às vezes algum comentário sobre uma outra situação que ele faz, ou algum plano de alguma coisa que ele vai fazer no futuro, você percebe que a pessoa, no fundo, aquela culpa não é legítima. Você percebe que aquilo é falso, que a pessoa, no fundo, ela está só fazendo aquilo como um show. Ela está fazendo uma performance para poder ganhar a credibilidade dos outros e poder ser aceito, né? E é muito interessante que as pessoas que são sociopatas, eles, por mais que às vezes, nem sempre, né? Às vezes eles são até muito inteligentes, por mais que às vezes eles tenham essa inteligência, mas é interessante que eles têm sempre uma forminha, né? As coisas que eles fazem têm um certo padrão, né? Um padrão de como eles se arrependem, como que eles reagem depois e o tipo de coisa que eles fazem também. Então, por exemplo, um homem que é abusador, né? Que bate na mulher, que abusa da mulher ou dos filhos, né? Que bate, que causa ou sofrimento físico ou emocional. É uma pessoa que muitas vezes se enquadra nesse quadro de sociopatia, né? Ele tem o ciclo, né? Ele nunca começa ruim, ele não é uma pessoa ruim o tempo todo, muito pelo contrário. Em geral, o abusador é uma pessoa simpática, carismática, ele muitas vezes é respeitado por muitas pessoas, muitas vezes são pessoas religiosas, né? São pessoas, às vezes, um bom pai de família, ou uma pessoa trabalhadora, bem-sucedido, ou uma pessoa que tem algum certo poder, né? Um policial, ou um pastor, ou uma pessoa que tem um certo uma posição de autoridade, mas que nas relações mais próximas dele, ele age diferentemente. Por isso que isso não é considerado doença, né? Porque quando a pessoa é doente mental, quando ele faz a coisa sem querer, porque ele não consegue controlar, ele faz o tempo todo, né? Ele faz isso com pessoas, situações que ele vai se prejudicar,
que todo mundo vai perceber, ele não tem critério. Agora, um abusador, um sociopata, ele mede as coisas, eles sabem quem eles podem abusar, eles sabem quem eles podem manipular, e eles sabem como fazer também, porque eles têm essa coisa premeditada, eles não gostam de perder. Então, eles analisam direitinho as situações e escolhem as vítimas que eles querem abusar. Então, muitas vezes existem, por exemplo, pais que abusam sexualmente dos filhos, e às vezes tem aqueles que abusam de todas as filhas, mas tem muitos casos em que o pai abusa de uma, ele escolhe uma filha para se abusar sexualmente, e as outras ele não é bom para elas, mas ele também não necessariamente ele abusa sexualmente de todas, né? Então, isso não significa que... Por isso que, às vezes, as vítimas ficam confusas, né? Então, às vezes, elas pensam que a culpa é delas, né? Mas não é. A culpa é sempre do agressor, né? É sempre da pessoa que faz as coisas para prejudicar o outro sem critério e sem culpa, né? Então, e é muito sério a gente pensar nisso, porque, assim, ok, existem as questões patológicas, né, que a gente está mencionando, e tal, a pessoa nasce assim, mas existem também muitos casos em que, às vezes, a pessoa vai se tornando um pouco insensível, socialmente falando, dependendo do ambiente social que a gente está inserido, né? Hoje em dia, isso aí tá virando um pouco moda, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque os padrões de moral hoje em dia estão bem diferentes. A gente vê autoridades políticas mentindo, a gente vê autoridades políticas roubando, né, a corrupção, fazendo coisas né, cada vez mais absurdas, né? Não precisamos citar nomes, mas a gente vê isso em vários países, né? E é uma coisa assim que as coisas passam a ser o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, começa a ser uma coisa assim, ficar meio nebulosa. Então, é uma coisa muito séria a gente observar isso que está acontecendo, e, ao mesmo tempo, a gente tem, mesmo assim, a gente tem a responsabilidade sobre as nossas ações. Não é porque a gente está num ambiente, num contexto social doido, em que existe muita corrupção, existe violência, existem coisas antissociais acontecendo, que a gente está isento das nossas responsabilidades como indivíduo. Todos nós temos responsabilidade sobre as nossas ações, né? Não é porque um deputado, ou um prefeito, ou um presidente, ou um chefe mente, ou faz coisas erradas, ou mata, ou sei lá o quê, que eu posso fazer também e que tudo bem. Não, muito pelo contrário. Todos nós temos a responsabilidade de mudar a nós mesmos, de manter a nossa moral, de aprimorar a nossa moral, independente do ambiente social que a gente está inserido, né? O que é certo, existem coisas que são mutáveis com o tempo, né? Mas existem coisas que são sempre erradas, né? Fazer mal para o outro é sempre errado. Tirar vantagem do outro é sempre errado, né? Matar o outro é sempre errado, né? Então, não importa o contexto que a gente esteja, não importa o que os códigos morais do momento que a gente está inserido está dizendo, né? Até porque nós também temos a responsabilidade sobre o nosso contexto social, né? As pessoas têm responsabilidade sobre as
próprias ações, mas quanto mais pessoas resolverem tiverem a atitude, a decisão de melhorar a si mesmo, de serem pessoas mais idôneas, terem um melhor caráter, polir o seu próprio caráter, ser pessoas do bem, né? Fazer o bem uns para os outros, respeitar uns aos outros. Quanto mais pessoas decidirem fazer isso, mais a nossa sociedade vai melhorar, né? Porque a responsabilidade não é só dos políticos, não é só das autoridades, a responsabilidade é de todos nós. Então, a soma dos indivíduos é que faz uma cultura, é que faz o povo, é que faz a realidade social na qual a gente está inserido. Então, é muito importante a gente lembrar disso, porque nós não somos meros espectadores ou meros fantoches da nossa sociedade. Nós somos participantes e, obviamente, a gente pode pensar, eu não tenho poder de mudar as coisas, eu não tenho poder de implementar a lei, eu não tenho poder de mudar a lei, etc, etc. Mas nós temos o poder de fazer o nosso mundinho ali, as coisas, o ambiente à nossa volta, melhor ou pior. E isso, quando a gente pensa na soma das pessoas, quanto mais pessoas fizerem decisões boas ou ruins, mais isso vai ter uma repercussão na sociedade também. Nós temos vários exemplos de pessoas que eram pessoas até num nível bastante baixo socialmente, vamos dizer, às vezes uma pessoa, por exemplo, tem exemplos de pessoas negras, né, que na época logo depois que foi a libertação dos escravos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe a discriminação e o racismo continuou por muito tempo, e até os dias de hoje, obviamente, né? Mas e nos anos 50, por exemplo, apesar dos escravos serem livres, né, as pessoas descendentes de africanos não serem mais escravos, mas eles não eram também cidadãos normais, eles não eram aceitos na sociedade de uma forma igualitária. Então, eles não podiam frequentar os mesmos banheiros públicos que os brancos podiam, eles não podiam sentar na frente dos ônibus, né, nos assentos da frente, eles teriam que sentar atrás ou até ficar em pé na parte de trás dos ônibus. Alguns tipos de transporte público eles não podiam nem ter acesso. Eles não podiam participar de lugares públicos, teatros, existiam igrejas para descendentes de africanos, diferentes das igrejas das pessoas brancas, etc. Então, e a gente vê que existiram algumas pessoas chaves que eram cidadãos comuns, eram pessoas comuns, eles não eram políticos, eles não eram intelectuais, eles não eram ninguém especial, mas eles ousaram questionar e se manifestar contra aquele tipo de discriminação, e eles fizeram a diferença, né? Então, e por que eles fizeram a diferença? Porque eles decidiram fazer a diferença. Eles decidiram não entrar na conformidade daquele tipo de comportamento, né? E eles fizeram a diferença. Então, uma ou duas pessoas fizeram um grande impacto. Então, da mesma forma, cada um de nós temos esse poder de nos manifestar, de fazer escolhas boas, por um mundo melhor, para uma sociedade melhor, que vai ter um efeito, vai ter uma repercussão para o bem ou para o mal, de acordo com as escolhas que a gente faz, né? Então, essa questão, né, de ter responsabilidade, né, de lidar, tanto como lidar com pessoas assim, ou não. Tem vários comentários, desculpa aqui que eu não estava conseguindo rodar o meu computador. Teve vários outros comentários aqui. O Ismael de Melo, boa noite, manda um abraço aí para o Luiz Fernando de Goiás.
Obrigada, Ismael. A Mariane colocou aqui, a Mariane Reibenitz, não sei se eu pronunciei seu sobrenome corretamente, colocou aqui, certíssima. Ismael colocou, é verdade. A Mariane colocou de novo. Geralmente eles contam a história de outra pessoa como se fosse a sua história. É verdade, Mariane. Miriane, né? Seu nome. A inversão de valores, né? A Sônia se juntou a nós, Sônia Magalhães, seja bem-vinda, querida. Ananda Léo, colocou Sandra Ferreira, corações. Obrigada, querida, obrigada pela sua audiência. Estive com ela muitas vezes, que linda que me liga, Sandra. Ok, não sei, não me lembro muito de você, não sei se você foi minha cliente, não sei, mas seja bem-vinda para entrar em contato comigo. Então, são coisas assim que todos nós já experimentamos, né? E nós todos vivemos tanto essas questões, tanto a nível pessoal, de pessoas que a gente conhece, quanto a nível coletivo, né? Do que a gente está passando agora, em termos gerais, em vários países. Sim, querida, agora lembro de você. Seja bem-vinda. Obrigada por se juntar a nós. Então, assim, quando a gente lida com pessoas assim, né? Muitas vezes não adianta muito você tentar convencer a pessoa, tentar, tipo, falar, olha, você deve mudar, você... Se a pessoa, a gente pode tentar, né? Porque às vezes a pessoa só tem um mau hábito, ela não é um sociopata de verdade, né? Como a gente colocou no começo. Ela tem um mau hábito de ter comportamentos ruins, de não respeitar os outros, etc. Mas se a pessoa tem uma índole, o mínimo de índole, integridade de caráter, ela vai poder mudar se ela quiser, né? Mas se realmente você percebeu que as pessoas que você convive, a pessoa... Que bom que você mudou para a Flórida, querida. Espero que esteja feliz lá. Então, quando a gente convive com pessoas assim, se você percebeu que é uma coisa recorrente, né? Se é uma pessoa que realmente fala que tem culpa, mas aí começa a fazer de novo, e as coisas que a pessoa faz de errado que ficam cada vez mais sérias, né? Então, a melhor coisa é se afastar. Né, se afastar daquela pessoa, se você tem religião, você reza por ela, mas é sempre bom, se as coisas que a pessoa faz se tornam cada vez mais sérias, se você se sente, de certa forma, em perigo, então procura uma autoridade, faz um restraining order, ou se é uma coisa que você não está sentindo tão ameaçado, que você não acha que tem risco de vida nem nada, então simplesmente se afaste e assim, a pessoa tem poder de se mudar, se ela quiser, até mesmo um sociopata, mas o problema do sociopata é que ele não acha que ele tem problema, ele pode fingir que ele acha, que ele assume os erros, mas no fundo, quando você vê que a pessoa, por exemplo, quando você vê que a pessoa está sem perigo nenhum de ter consequências das ações dele, né? Se ele não está correndo perigo de perder um relacionamento, ou de perder o poder, de perder o domínio, qualquer que quer que seja que ele tenha, ou se ele não tem perigo de ter uma consequência legal sobre o comportamento dele, sobre algo de errado que ele fez. Então, quando ele sente que ele está de volta no status quo, que ele não tem perigo nenhum de perder nada, então, aí, se ele volta, se ele faz algum comentário, ou volta a fazer coisas que você percebe que ele não tem a mínima sensibilidade, não tem culpa nenhuma, não tem remorso nenhum do que ele fez, então é bem provável que essa pessoa seja um sociopata. Mas, obviamente, só um profissional pode realmente ter essa avaliação. E se você tem dúvida, a melhor coisa é se afastar da pessoa e, obviamente,
procurar não ser essa pessoa, não procurar, não passar a agir dessa forma por causa desse convívio social, dessa loucura toda social que a gente está vendo. E é importante também lembrar que não é todo mundo, não é todos os países, não é todas as sociedades que estão nessa bagunça. Existem muitos países que têm uma moral extremamente elevada, que têm uma sociedade extremamente igualitária, e que nós temos que aprender com eles, né? E que se eles conseguem, se eles estão convivendo no mesmo momento histórico que a gente, e eles estão num patamar acima, é porque a gente também consegue. É uma questão de escolha, é uma questão de trabalho duro, obviamente, nós temos que trabalhar nós mesmos, nosso íntimo, nossa própria personalidade para nos aprimorar cada dia, mas também temos que trabalhar socialmente para mudar a nossa realidade social, né? Então, a gente vê países como Nova Zelândia, né, que eles tiveram um tiroteio, tiroteio, e a primeira-ministra já baniu todas as armas, as pessoas, o governo está pagando as pessoas, os cidadãos, para devolver as suas armas, né? E as pessoas estão fazendo e tal. Então, é uma combinação entre os políticos sérios e o próprio povo. Porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo que nós tivéssemos um governo autêntico, né, assim, pacífico, que se preocupasse realmente com a segurança das pessoas, do desarmamento da população e diminuir a violência, existem muitas pessoas, cidadãos na sociedade que são contra, que iriam contra o próprio governo, né? Então, aí a gente vê que o governo sozinho não faz, né? O governo, muitas vezes, é a consequência da cultura, da soma das coisas que o povo criou, né? A realidade social que o povo criou. Então, por isso que é importante a gente ter essa consciência de que nós somos responsáveis, todos nós somos responsáveis pela nossa realidade e nós temos que nos trabalhar a cada dia para nos melhorar, para tornarmos pessoas mais respeitáveis, de caráter, de fibra, né? Antigamente a gente ouvia muito essa coisa, né? De as pessoas terem orgulho de terem caráter, né? Não, eu dei minha palavra para você, eu vou cumprir. As pessoas acreditavam porque isso acontecia, né? Nos ambientes normais de convívio social, né? Hoje em dia as pessoas falam e desfalam ao mesmo tempo, elas prometem, mas não cumprem, né? Elas mentem, elas fazem coisas erradas e não tem culpa nenhuma. No Brasil, por exemplo, existe a tal da lei do Gerson, né? É uma expressão popular que a gente criou, né? Que foi criada no português. O que significa a lei do Gerson? É a regra de tirar vantagem em tudo, né? Tudo a gente quer tirar vantagem, em vez de pensar no próximo, ou em vez de pensar no coletivo, o que vai ser melhor para todo mundo, para o nosso grupo, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Não, as pessoas pensam o que é mais vantagem para mim, para cada um. Então, por isso que as coisas acabam acontecendo, né? Que as leis não funcionam, porque aí o policial, se ele tem alguém paga para ele, tá bom, então você não vai pagar pelos seus erros, porque você me pagou, e a outra pessoa que não tem dinheiro paga por você e tal. Então, quer dizer, esse tipo de coisa tem uma repercussão em vários sentidos, em vários aspectos da nossa sociedade. Então, se a gente começar a observar e procurar mudar isso
dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, nas nossas escolhas, no nosso comportamento, procurar sermos pessoas mais autênticas, falar a verdade um com o outro, com respeito, claro, né? Falar a verdade não significa ser rude, né? Você não precisa chegar numa pessoa, você vê uma pessoa, por exemplo, passando na rua, ou mesmo um familiar, um amigo que você acha que uma roupa não fica bem para ele, você acha que a pessoa está um pouco feia, não gostou do cabelo, da roupa, você vai chegar e falar na lata, de uma forma rude, que a pessoa se sente ofendida e magoada. Não precisa fazer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo não precisa mentir. Então, se a pessoa pergunta, por exemplo, se é um amigo íntimo seu, né? Se a pessoa chega e pergunta, você acha que essa roupa fica bem para mim? Às vezes a pessoa mente para não desagradar o amigo, né? Para não ofender o amigo, mas você pode falar a verdade de uma forma respeitosa, né? Então, por exemplo, você não precisa falar, putz, nossa, você tá muito gorda com essa roupa, você tá horrível, nossa, ficou velha com essa roupa, não sei. Você não precisa falar dessa forma. Você pode falar, olha, eu acho que tem outros tipos de roupa que você fica melhor, que realçam mais a sua beleza natural, né? E que eu prefiro mais aquela outra roupa que você tem e tal e tal. Então, é uma forma respeitosa de falar, né? Que você não está magoando a pessoa e que você está falando a verdade do mesmo jeito. Então, assim, por isso que eu digo que, assim, não importa o motivo pelo qual a verdade é sempre... Às vezes a gente mente por um motivo bom, mas também não é bom, não é certo de qualquer forma, né? A verdade é sempre o melhor e com amor, né? Se a gente tem respeito um pelo outro, se a gente realmente tem compaixão um pelo outro, a gente vai transparecer isso sem precisar mentir, sem precisar ser falso, sem precisar tirar vantagem do outro. A gente vê muito isso, por exemplo, às vezes as pessoas, entre mulheres, por exemplo, né? Tipo, se encontra numa festinha, ai, querida, você tá linda, ótima. Aí vira ali, fala com a outra amiga, nossa, você viu? Aquele batom não ficou bom para ela, não sei o quê. Isso tudo é falsidade, né? São coisas que pode parecer inofensivo, mas não são, né? São coisas que a gente pode transformar, pode ter uma forma melhor de lidar uns com os outros, né? Com mais honestidade, com mais integridade, com mais respeito uns pelos outros, né? E isso se aplica a coisas pequenas e também às coisas grandes. A atitude é a mesma e a energia é a mesma. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai poder se melhorar e construir um mundo melhor para todos nós. Então, muito obrigado, queridos, pela sua audiência. Eu vou colocar aqui, como sempre, a minha website para vocês entrarem e se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, sejam bem-vindos a colocar. Vocês podem também entrar em contato comigo através do meu e-mail, healthymindtoday@gmail.com. Sejam bem-vindos a mandar alguma mensagem, comentários sobre o nosso tema e as sugestões para nossos próximos programas. Sejam bem-vindos. Caso vocês precisem de alguma orientação psicológica, alguma ajuda, porque todos nós precisamos, né? Em algum momento da vida, todos nós precisamos de ajuda. Então, são todos bem-vindos a nos procurar dessa forma, a gente pode ajudá-los de outras maneiras que vocês precisem. Então, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui novamente de volta na próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Obrigado, queridos, e até lá. Uma boa semana. E feliz Páscoa, né? Tchau.